deitado naquele leito, podia estar o dono da empresa, como também o seu funcionário, que fazia a limpeza da empresa. Lado a lado, os dois precisavam do mesmo medicamento, na mesma necessidade e na mesma severidade daquele momento. Meu nome é Carlos Alberto Gebrim Preto, sou médico, mais conhecido por Beto Preto, e durante a pandemia eu fui secretário de Estado da Saúde do Paraná. Estas são histórias não contadas da pandemia. Nós tínhamos historicamente 1.200 leitos de UTI adulto no Paraná, contratados via SUS, e outros 1.200 particulares, privados, que continuaram trabalhando planos de saúde e pessoas pagantes. Nós abrimos outros 2.000 leitos. Então a rede SUS veio de 1.200 para 3.200 leitos SUS, unidade de terapia intensiva em todo o Paraná. Chegou num momento que não tinha mais como ampliar, e a pressão por mais leitos, porque as pessoas adoeceram e aquela variante do segundo trimestre de 2021 foi muito forte. Inicialmente, um grupo de médicos até nos procurou aqui para transformar a Arena do Atlético numa grande UTI, levando tomógrafo lá para dentro. Não, nós temos um parque instalado no Paraná muito bom. E esse parque instalado de hospitais foi muito parceiro, desde os hospitais privados, os hospitais filantrópicos, e também dos próprios hospitais públicos. Todos abriram mais leitos. É importante frisar que para isso acontecer, nós tivemos que tomar decisões. Não vamos fazer hospitais de campanha, isso foi determinante desde o início. Colocamos hospitais públicos que estavam em obras para adiantar as obras e funcionar exclusivamente para o Covid, como foi em Telêmaco Borba, Ivaiporã e Guarapuava. Hospitais regionais, como o de Santo Antônio da Platina, que pertence ao estado do Paraná, e que não tinham leitos de unidade de terapia intensiva, de repente abriram leitos de unidade de terapia intensiva e se colocaram também à disposição de enfrentar essa guerra que nós entramos contra o Covid. O Centro Hospitalar de Reabilitação do Paraná, em Curitiba, foi preparado para atender exclusivamente pacientes da Covid-19. As atividades de reabilitação foram suspensas. A unidade, que faz parte do complexo do Hospital do Trabalhador, foi esvaziada. Já possuía 10 leitos de UTI e foi equipada com mais 28 novas unidades de terapia intensiva para receber pacientes com insuficiência respiratória grave em virtude do coronavírus. E fomos tomando decisões. De repente começa a faltar, como eu já disse, o medicamento, começa a faltar o respirador, começa a faltar o monitor, equipes médicas e equipes de enfermagem, por aí vai. Fomos tentando cobrir todas as pontas. E sem que essa cobertura fosse alçada ao valor de compra de equipamentos de ágil ou até de superfaturamento. Nós continuamos comprando, por exemplo, respiradores aqui para o estado do Paraná, nos preços de tabela, um pouquinho acima talvez, mas nunca 3, 4 vezes a tabela do que nós pagávamos em 2019. Nós conseguimos receber uma compra de monitores multiparamétricos. Cada leito de UTI tem que ter um monitor. Nós tínhamos comprado 400 monitores, uma compra anterior, um registro de preço. Você compra no registro de preço, você pede quantos monitores forem necessários para a sua operação acontecer. E, de repente, nós pedimos os 400 e eles começaram a ser entregues nos valores de 2019. Os municípios começaram a transformar as suas unidades de pronto atendimento e os seus pequenos hospitais municipais, por exemplo, em ambientes com salas de estabilização. Então, nós mandamos, junto com o Ministério da Saúde, equipamentos de monitores multiparamétricos, respiradores, para estes estabelecimentos de saúde,
Então, de repente, na UPA, que era um ambiente de passagem, nós passamos a contar com um salão para internação, como se fosse uma semi-UTI, por 10, 12 dias, 7 dias, vários pacientes ao mesmo tempo ali recebendo cuidados muito semelhantes àqueles de uma UTI, de uma unidade de terapia intensiva clássica. Não foi tarefa fácil, porque você abre um leito a mais, 2 leitos a mais de unidade de terapia intensiva ou de enfermaria, necessita da equipe para atender. Só o leito, só a parede não atende ninguém, tem que ter o piloto, tem que ter a enfermeira, tem que ter o médico, tem que ter toda a equipe de exames auxiliares, complementares, tem que ter alimentação, isso tudo acontece junto. Para melhorar a capacidade de atendimento às vítimas, o Centro Hospitalar de Reabilitação, que faz parte do complexo do Hospital do Trabalhador, começou a operar para receber apenas pacientes contaminados pelo Covid-19. Então veja, 3.200 leitos de UTI adulto, toque de recolher para diminuir acidente e politrauma que utilizava o leito, tanto na ortopedia quanto na neurologia ou neurocirurgia. Os leitos colocados à disposição nas UPAs, 700, 800. Só no Sistema Único de Saúde nós beiramos 4.000 leitos de cuidados intensivos, sem falar no ambiente paralelo de leitos destinados aos convênios e aos pacientes em caráter privado. E nós tínhamos quase, entre pacientes particulares e SUS, ou SUS e não SUS, 5.000 pessoas entubadas no Paraná, no mês de maio ou junho de 2021. Então, ali, deitado naquele leito, podia estar o dono da empresa, como também o seu funcionário, que fazia a limpeza da empresa. Lado a lado. Os dois precisavam do mesmo medicamento, na mesma necessidade e na mesma severidade daquele momento. Por quê? Se não tem o medicamento, eles começam a acordar e brigar com o aparelho, brigar com o respirador. Então, tudo isso passa pela cabeça da gente, na gestão de um sistema tão complexo como esse, no meio de uma pandemia. Mais uma tarde de correria no Hospital 28 de Agosto. Na crise de oxigênio que atinge os hospitais de Manaus, a demanda é ainda maior do que aquilo que é produzido na cidade ou mesmo daquilo que chega em doações. E o que chega é compartilhado ao máximo. Um cilindro para 3 pessoas? Quando estourou aquela discussão toda sobre a falta de oxigênio no Amazonas, em Manaus, no final de 2020, início de 2021, nós começamos a discutir isso aqui e fizemos reuniões com as empresas produtoras, que são poucas até, e já de início percebemos que no Paraná não ia faltar oxigênio. O que poderia acontecer era a falta dos torpedos, dos cascos de oxigênio, porque de repente você tinha uma utilização de X nos pronto-atendimentos municipais, nas UPAs, e esse X de consumo de oxigênio passou a ser de 5, 6, 7X no mesmo dia. Então, para você usar o torpedo e repor outro, faltava o casco do torpedo. Então, fizemos uma operação de guerra, contamos com a Defesa Civil, o governador colocou toda a estrutura possível da Polícia Militar, da Defesa Civil, dos bombeiros, para nos ajudar nesse trânsito de equipamentos. Buscamos doações, recebemos doações, inclusive, da Petrobras. O Ministério da Saúde trouxe 200 torpedos da operação de guerra lá de Manaus para o Paraná, mas isso tudo muito pouco ainda, perto da necessidade. E começamos a montar uma central de auxílio aos municípios no que tange a utilização dos torpedos de oxigênio. Quanto menor o município, o contrato era menor do quantitativo que as empresas teriam que ofertar. Então, nós tivemos que fazer essa interlocução para que não faltasse oxigênio. Eu recebi ligação de prefeitos de primeira viagem, que nunca tinham sido da política e que estavam no mandato há 4, 5 meses, 3 meses. Eu recebi ligação num domingo, esse prefeito desesperado, nunca tinha visto nada parecido na sua frente, de repente a responsabilidade era dele também. E chorava copiosamente, soluçando,
não conseguindo até se expressar. Eu falei, calma, prefeito, vamos tentar equilibrar isso. A equipe do Estado fez o que podia, equilibrou e dali para frente não faltou mais para ele. Mas assim, é um gestor público que também está investido no cargo por um mandato eleitoral e que todos nós tivemos que trabalhar de mãos dadas para não deixar faltar a mínima condição do cidadão continuar lutando pela vida. Então é o torpedo de oxigênio que é utilizado na indústria, na oficina mecânica, que de repente ele teve que ser emprestado, feita a limpeza, a pintura e colocado à disposição para ser utilizado numa unidade de pronto atendimento aqui no Paraná. Tudo isso nós fizemos. Deixa legado, né? Nós passamos já de 1.200 leitos de UTI perenes, nós colocamos mais 500, 600 nessa conta. Então, leitos de UTI no Paraná no pós-pandemia serão 1.800, com capacidade de crescer. A oferta de serviços cresceu de tal maneira que é difícil voltar àquilo que era em 2019. A oferta é maior hoje. Então, nós vamos ter que nos adequar a fazer com que essa oferta realmente continue existindo e o legado de um parque de máquinas muito melhor do que nós encontramos. Nós vamos ter equipamentos melhores em todo o estado do Paraná. Investimentos foram feitos. Demonstrou-se a necessidade de que a saúde é necessária para gerar emprego, para mobilizar o agro, as pessoas têm que estar bem de saúde. Tudo isso faz parte do processo de construção do cotidiano. Então, nós vamos ter uma valorização maior da saúde nos próximos anos e, por isso, a necessidade de continuar fazendo com que o Sistema Único de Saúde seja construído e não sabotado. Tem que ter investimento, tem que ter construção de um orçamento cada vez melhor e a ampliação de serviços. No Paraná, uma das nossas propostas em 2018, nós colocamos em prática, que foi a regionalização do serviço de saúde. Ainda não acabou esse processo, é um processo para 10 anos, 12 anos. Mas hoje, mais do que em 2019, por exemplo, nós temos serviços de saúde mais fortalecidos nas regiões, tentando fazer com que o cidadão paranaense se desloque menos. Então, esse trabalho continua, não parou, vai continuar, e é esse o horizonte que nos dá esperança para poder continuar vencendo as dificuldades.